Olá, ouvinte do Agtech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá para você que acompanha o nosso podcast. Eu sou Marina Salles, editora-chefe de conteúdo do Agtech Garage PwC, e hoje você deve ter visto que o cenário mudou. A gente está direto de Piracicaba, do nosso estúdio, fazendo a estreia nesse que é o último episódio da nossa série Jornada de Inovação, agora em 2023. E hoje a gente vai discutir o tema da gestão do conhecimento. Depois de ter caminhado desde a estratégia até a execução da nossa jornada de inovação, não teria como deixar de falar com vocês sobre esse assunto que garante a fluidez dos projetos ao longo do tempo. E aí, a gente tem aqui como convidadas duas pessoas do Agtech Garage PwC, a Bela, que vocês já conhecem do episódio de Futurismo. Quem não ouviu, por favor, voltem lá, está imperdível. E a Giovana, que está aqui pela primeira vez conosco. Meninas, queria desejar as boas-vindas aqui para vocês. Por favor, se apresentem. Bela, vamos começar contigo? Olá, pessoal! É um prazer estar aqui de volta, agora no cenário novo, conhecendo, estreando esse estúdio para o podcast. Foi muito legal gravar da última vez, então eu estou muito feliz com o convite para estar aqui falando de um tema que tem tanta consonância com o meu dia a dia aqui no Agtech Garage. Meu nome é Bela e eu falo sobre inovação, aprendizagem, sustentabilidade e design de futuros. E o meu papel como designer estratégica aqui no Agtech Garage é traduzir essas linguagens em experiências para apoiar as organizações nas suas jornadas de inovação por meio de projetos de transformação cultural. Então vai ser muito prazeroso compartilhar um pouquinho desse meu dia a dia com vocês aqui hoje. Show, Bela! E você, Gi? Bela, um prazerzaço estar aqui, ainda mais estreando essa sala maravilhosa. Eu me chamo Giovana, eu sou coordenadora de gestão de comunidade aqui no Agtech Garage. Então, dentro do meu guarda-chuva estão as 68 corporações clientes aqui do Hub, bem como o time de gestores de comunidade, que cuidam, acompanham a jornada de inovação desses clientes aqui com a gente. Então, é um prazer, estou super animada de estar aqui. Maravilha! Então, vamos começar, pessoal. Hoje a gente vai trazer, então, o tema da gestão do conhecimento, e ele é um tema que depende bastante do tempo, A gente sabe que a transformação cultural de uma empresa e também a implementação da inovação aberta na prática exigem aí uma jornada. Isso de cara me remete àquele livro Rápido e Devagar. Não sei se vocês já leram, a maioria das pessoas já ouviu falar, do Daniel Kahneman. E aí, nesse livro, ele traz que o cérebro humano é dividido nesses dois compartimentos, Então, a parte em que suscita decisões que a gente toma rápido ou devagar. A gente não vai falar sobre isso, tá? Foi muito tentador trazer esse nome para o episódio, mas eu queria deixar claro que a gente não vai seguir exatamente na linha do livro. A gente vai trazer para vocês essa noção de que o tempo ele flui de forma diferente quando a gente precisa trabalhar problemas complexos. Então a gente também não vai entrar naquela sensação, sabe quando vocês estão na fila do banco, que parece que passou 5 horas e passou apenas 1 minuto, ou quando você está de férias e parece que aquela uma semana foram horas e o tempo passou voando. A gente vai trazer essa noção do passar do tempo e da forma como a gente constrói processos dentro das organizações. E aí, para isso, eu vou contar aqui com as meninas para a gente mensurar essa velocidade, que necessita do envolvimento das pessoas para construir pontes para o futuro, um dia de cada vez. E aí, trazendo esse assunto agora, de fato, aqui para o concreto, para a prática das empresas, uma tendência em alta, que vocês já devem ter ouvido falar, é a ambidestria organizacional. A Gi vai nos ajudar a entender melhor o que isso significa e como se dá esse processo na prática. Legal, ambidestria organizacional é um tema muito em alta hoje em dia, mas ele não é de hoje, É importante trazer que ele foi escrito em 1976 pela primeira vez por Robert Duncan, um político norte-americano. No entanto, ele só se popularizou em 2004, quando 2 professores, um de Harvard e outro de Stanford, o professor Riley e o professor Tushman, eles trouxeram esse novo conceito, partindo desse dado pelo Robert Duncan. Então, escreveram um artigo na Harvard Business Review e se popularizou.
Então, o conceito que eles trouxeram era justamente que a ambidestria organizacional, ela é uma prática, né, de que as empresas elas olham simultaneamente tanto para a inovação radical quanto para a inovação incremental. E aí, trazendo isso para a nossa realidade de hoje em dia, ela é uma estratégia onde as empresas justamente tentam colocar isso no seu dia a dia. Então, olhando, ao mesmo tempo que olham para a inovação incremental, então essa inovação, né, do dia a dia, do core business, melhoria de processos, redução de custos, elas também olham para a inovação radical. E que inovação radical é essa? Novos segmentos de mercado, novos produtos, olhando para um outro público consumidor, por exemplo, a fim de se manter competitivos e relevantes num cenário de disrupção e normalmente, por exemplo, que startups vêm e tomam fatias dessas grandes corporações. Então, resumindo, é isso, olhar para esses dois eixos simultaneamente, né? A inovação incremental e a inovação radical. Perfeito. E agora eu queria trazer a Bela para a conversa. A gente fez uma extrapolação aqui, pessoal. A gente gosta de pensar grande aí, de materializar esses conceitos no nosso dia a dia, e eu queria saber de você, Bela. Além de ambidestria organizacional, é possível a gente falar em ambidestria individual? Olha, eu acredito que sim. Mas digo que vai além da ambidestria, porque é lógico, a gente tem que equilibrar todos esses processos profissionais com a nossa vida particular, com o nosso aprendizado da vida, com as nossas relações, com tudo que a gente tem ao nosso redor. Então, isso tudo tem que ser colocado na balança também. E se a gente tem uma visão da aprendizagem de uma forma completamente convencional, isso vai perder muito espaço nessa balança e nesse equilíbrio. E eu digo convencional porque ainda é muito comum pensar em modelos formais de aprendizagem quando a gente entra nesse assunto, porque a gente foi condicionado a pensar que o local de aprendizado é na escola, na faculdade, fazer uma pós-graduação, um MBA, um curso de extensão. Então a gente acaba atribuindo muito valor a isso e tem o seu valor formal acadêmico, claro que tem, mas é sempre no lugar de uma figura, um mentor, um professor que tem que fazer uma transferência de conhecimento, e isso tira a nossa autonomia. Mas quando a gente está falando de aprendizagem, isso é diferente da educação formal. E nós não temos tantas limitações. E um conceito que exemplifica muito bem isso que eu estou querendo dizer é o CEP mais R, que é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Alex Bretas e pelo Conrado Schlockauer, que são mestres da aprendizagem autodirigida e do lifelong learning. Então, o CEP mais R vai resumir nossas principais fontes de aprendizagem, que são elas: conteúdo, experiências, pessoas e redes. Quando a gente fala de conteúdo, é o lugar mais óbvio que a gente entende da educação e da aprendizagem, porque é onde a gente vai ler, a gente vai consumir muita coisa. Mas hoje, com tanta informação disponível na internet, nas empresas, em diversas fontes de conteúdo, como que a gente faz uma curadoria de todo esse conteúdo para entender o que é relevante para nós? E como que a gente vai gostar de consumir esses conteúdos para aprender? Então, eles ainda têm muita relevância, mas a gente se empodera do que a gente quer consumir. O segundo ponto das experiências são vivências que permitem que o aprendizado ganhe vida. É onde as pessoas vão colocar em prática tudo aquilo que elas aprenderam e às vezes vão até mesmo aprender na prática, o que ainda amplia muito mais a forma como a gente compreende e assimila alguma informação. E isso torna até a aprendizagem mais prazerosa, que a gente precisa valorizar isso também. E o terceiro ponto é de pessoas. A gente pode aprender tanta coisa com pessoas, né? E a gente tá falando de sentar para tomar um cafezinho, marcar um almoço, ter experiências que não precisam ser formais. Em qualquer uma dessas condições, a gente consegue extrair e absorver muita coisa de pessoas-chave com quem a gente quer conversar, trocar experiências. Então, a gente também pode se valer muito disso na nossa forma de aprender. E, por fim, quando a gente fala em redes, é onde a gente vai encontrar um conjunto de pessoas com interesses similares que vão estar dispostas a doar um pouco do seu conhecimento para o outro e falar sobre temas em comum e realmente ter uma troca, uma sinergia para potencializar uns aos outros. E isso é muito importante para todo mundo. E a gente vê num nível maior corporativo isso acontecendo aqui no Hub também, quando a gente junta essa rede de pessoas falando de inovação, de tecnologias para o agronegócio, enfim. E adotando essa postura ativa, pensando na aprendizagem dessas 4 perspectivas, é possível criar mais espaços
para essa aprendizagem na nossa vida, criar novas dinâmicas que permitam um interesse genuíno em uma maior quantidade de assuntos, e aí sim a gente vai poder falar dessa ambidestria pessoal, porque a gente vai estar acolhendo isso de diversas formas e se desenvolvendo em diversos lugares. E daí eu me arrisco a cunhar um termo aqui, polidestria, né? A gente não tem como falar disso, mas uma polivalência do que a gente pode consumir e oferecer de volta. Uhum. E aí eu me considero uma pessoa muito privilegiada, gente, porque como jornalista eu sempre tive uma desculpa para conversar com quem eu queria, né? Então eu batia lá na porta da pessoa e falava: bom, vamos entender um pouco melhor como que funciona a sua área de atuação, que produto você está desenvolvendo, como que funciona o modelo de negócios. Então, eu sempre tive essa desculpa. E aí, quando a Bela e a Dalana vieram com a área de aprendizagem e a gente teve a oportunidade de colocar isso na prática, trazer as pessoas para trocarem essas experiências, eu vi que, de fato, essa era a melhor forma que eu já aprendia. Que eu nunca tinha me dado conta, que às vezes uma leitura, lógico, me ensina bastante, mas não tem nada para mim como estar frente a frente com a pessoa que está conduzindo determinado processo e ouvir dela aquela experiência. Isso fica marcado na minha memória e é algo que, para mim, é extremamente relevante como forma de aprendizado. E aí eu acho curioso, né, como existe essa forma da educação formal e como muito pouco mudou desde que a gente se entende por gente, né, Bela? A gente vê mesmo dentro das grandes corporações com quem a gente trabalha, essa ideia de que é possível, por exemplo, eu sou uma comunicadora do agronegócio, trabalho com comunicação e marketing, essa ideia de que, vamos treinar o time, então vamos oferecer um curso de oratória para o time todo. Mas eu, Marina, né, modéstia à parte aqui, eu ficaria frustrada de ter que fazer um curso de X horas de duração sobre oratória. Tem outros assuntos que eu me interesso mais e que eu gostaria de me aprofundar e que, de fato, eu necessito de um desenvolvimento maior, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente entender essa individualidade que a Bela trouxe. Dentro do nosso time de comunicação e marketing, posso dar exemplos para vocês. Tem pessoas que hoje estão se desenvolvendo em BI, pessoas que querem olhar para storytelling. Eu quis fazer um curso de gerenciamento de crise, então é algo que é muito plural e muito polivalente, como você disse, Bela. E aí eu queria ouvir de você, se hoje, com todo esse conhecimento que a gente já tem, com todas essas abordagens que existem, se tem sido possível respeitar a individualidade das pessoas e quebrar essas barreiras, né, esses padrões de querer ensinar todo mundo do mesmo jeito. Muito bom. Eu me relaciono muito com isso que você acabou de trazer, porque eu, dentro do marketing, estou estudando design de futuros, me especializando nisso, né? E então eu vejo que muitos lugares, então ainda bem que a gente trabalha num lugar que também dá essas possibilidades para que a gente explore, seja polivalente no que nós desejamos, mas que ainda agrega valor para o negócio, né? Mas, sim, o que a gente fala bastante aqui é que quando a gente olha para 50, 70, 100 anos atrás, os métodos de ensino eram exatamente iguais aos de hoje, que é uma sala de aula com um professor à frente, pessoas sentadas, olhando, admirando e colocando essa pessoa sempre num pedestal onde não é possível questionamento, onde não é possível troca. E então a gente vê que a sala de aula não acompanhou a exponencialidade da inovação, da tecnologia que a gente vê em diversos outros mercados. Então, isso é uma preocupação que a gente sempre fala quando a gente está falando em aprendizagem, em gestão do conhecimento, mas também é uma dor que não tem muito solução, porque a gente tem isso num papel formal que é necessário para que a gente crie indivíduos com consciência, com capacidade de arguição, de debate, enfim. Mas quando a gente vai para uma corporação onde a gente precisa de outros tipos de pensamento, eu acho que as empresas devem reconhecer o seu papel social de educar os indivíduos, de educar seus colaboradores de maneiras distintas. E aí sim, identificar suas potencialidades e entender como que pode construir isso junto às pessoas para que seja bom para todas as partes. E aí vem um detalhe que escutamos de algumas empresas, mercado afora, né? Não é uma particularidade do agro, enfim, mas como a gente capacita o nosso colaborador, se ele pode deixar a nossa empresa e levar esse conhecimento para outro lugar. Então, isso é um desafio muito grande que a gente tem tentado driblar quando a gente fala desses assuntos,
mas é o que a gente capta. Então, como a gente consegue investir nessas pessoas, esse tempo e reter talentos? Isso também, se a gente vai se aprofundar em dados, a gente já consegue entender que colaboradores que são capacitados dentro dessas organizações tendem a ficar mais tempo nelas, quando comparado aos que não são capacitados. Então, tem várias camadas nessa discussão, não é uma coisa simples, mas o fato é que a gente precisa se empenhar muito nessa gestão do aprendizado ainda. Uhum. Gi, como você tem visto isso dentro das organizações? Se é que é possível, elas têm conseguido ensinar os seus colaboradores a aprenderem a aprender? Como que você tem visto a demanda delas por essa necessidade? Muito bom, Mar. Eu tenho visto aqui dentro da nossa comunidade, né, de 1 ano e meio para cá, um movimento super interessante, que é justamente o RH, ele entendendo o seu papel dentro do contexto de inovação aberta, né? Então, a gente sai de um RH que não entendia como ele poderia ser incluído dentro da área de inovação, por exemplo, ou como contribuir com a área de inovação, para um RH que entende e levanta a bandeira da inovação aberta, né, para o ecossistema. Então, o que eu estou percebendo aqui, né, que eles estão buscando justamente, né, diante de um cenário onde vocês muito bem colocaram, né, de colaboradores de diferentes perfis, de diferentes idades, diferentes formas de aprendizagem, né, e um cenário de total disrupção e transformação muito rápido, transformações rápidas, eles foram obrigados a levantar essa bandeira e estão buscando cada vez mais usar da tecnologia para conseguir atingir esses objetivos de um olhar mais individualizado para cada perfil de colaborador, para cada metodologia de aprendizagem. Porque não dá mais, né, para você colocar todo mundo numa sala, fechar e falar, então, gente, hoje vocês vão olhar essa palestra e vai sair daqui todo mundo capacitado. Então, eles estão levantando essa bandeira dentro do ecossistema de inovação, e o ecossistema de inovação tem respondido a isso. Então, hoje, dentro da nossa comunidade online, a gente tem mais de 40 startups com foco em educação e aprendizagem. Então, dando um exemplo aqui para vocês, por exemplo, a gente tem a AgroAdvance, que ela vem justamente mudando aí o formato da universidade corporativa. Então, já é um avanço, né? Então, fazendo isso de forma personalizada, trazendo isso para os colaboradores também com foco nos níveis de colaboradores, isso é importante. A gente tem a Ludos Pro, por exemplo, também outra edtech, né? Focada aí em uma plataforma de trilhas de aprendizagem e também no sentido de personalização da universidade corporativa, mas trazendo a gamificação para dentro, por exemplo, e a interação com aqueles profissionais, né, que estão ali e vão precisar, enfim, escolher o seu método de aprendizagem. E aí a gente tem também uma outra que vai para uma outra vertente, que é a Já Entendi Agro. Então ela pega o profissional da base da pirâmide, da ponta, que muitas vezes ele é deixado de lado ou ele é colocado nesse montante. E às vezes é um profissional que é semi-analfabeto ou analfabeto disfuncional e ele não vai ter um resultado, ele não vai sair capacitado daquilo. Então é uma startup que traz uma metodologia própria para esse tipo de perfil de colaborador. Então, assim, vejo que é um movimento ainda incipiente, mas que tem reverberado aqui dentro do ecossistema. E um ponto importante que já deixo aí, né para quem está nos ouvindo, à medida que você levanta essa bandeira dentro do ecossistema de inovação, você mostra para o ecossistema, eu tenho essa dor, eu preciso de ajuda nisso, as startups vão surgir. Mas já é um movimento que eu vejo que tem sendo grande, assim, é um avanço. E muito legal você trazer tudo isso, Gi, porque na nossa área aqui, que estamos lidando com transformação cultural e tem uma busca muito ativa das empresas que têm uma maturidade ou buscam ter uma maturidade maior em inovação, antes vinha muita demanda de palestra, então, o conteúdo, de como a gente traz um conteúdo para os nossos colaboradores aprenderem. E de algum tempo para cá, um pouco mais, acho que aí 1 ano e meio também, muitas corporações, startups mesmo, nos demandam pedindo experiências. Então, eles querem aprender de uma outra forma, o RH vem engajado, as lideranças vêm engajadas, pedindo novas formas de aprendizagem, pedindo essa gamificação, dinâmicas, workshops que realmente sejam mais mão na massa para mudarem essa dinâmica. Então, no nosso ecossistema, a gente vê essa mudança acontecendo e a gente é capaz de fomentar isso. Então, tem sido muito interessante ver como que esse jogo está virando aqui dentro. Então, isso evidencia para a gente que está acontecendo uma mudança de mindset
que é necessária para todo esse processo de conhecimento e de aprendizagem, que é por parte de quem está disposto a aprender e também das corporações que estão dispostas a estimular a aprendizagem. Tem que ter essa via de mão dupla. Enquanto as empresas buscam otimizar o desempenho e produtividade, a pressão por resultados muitas vezes vai criar um ambiente que é competitivo, que é muito exigente e que não permite expor as suas fraquezas. E isso vai influenciar diretamente a predisposição das pessoas a assumir riscos, a reconhecer suas limitações e a admitir que vai ter alguma área, que vão existir áreas dentro do negócio de desconhecimento. Se o mindset adotado permite ou abraça a vulnerabilidade, os colaboradores vão se tornar mais propensos a buscar novos conhecimentos, a experimentar abordagens mais inovadoras, intuitivas, a aceitar feedback mais construtivo. E isso vai ser necessário. É necessário se vulnerabilizar para que você possa abrir espaço para novos conhecimentos. É preciso admitir que você não sabe para acolher novos saberes. E essa troca de mindset não vai só fortalecer a resiliência individual, mas também vai contribuir para a formação de uma cultura organizacional que valoriza a evolução, a adaptação e que vai ser tão necessária para que a gente possa inovar. Muito interessante mesmo, Bela. E aí, para promover a evolução cultural dentro das empresas e a transformação dos negócios, a gente precisa entender que as pessoas devem estar engajadas. Giovana falou muito dos perfis, dos diferentes perfis dentro das organizações. E aí, por que a gente está falando hoje aqui de gestão de conhecimento? Porque é necessário ter método para gerir esse conhecimento e os processos, né, que vão garantir que o coletivo das ideias e dos projetos não fique disperso dentro das empresas. E aí, Gi, eu queria te ouvir sobre quando que o Agtech Garage despertou para essa necessidade e passou a agir em torno da gestão do conhecimento voltado à inovação. Para, voltando lá no nosso ponto inicial, fazer, de fato, né, essa ambidestria organizacional funcionar, porque é um nome muito bonito, mas se a gente não tiver método e processo, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não olhar para as pessoas e não garantir que elas tenham uma aprendizagem direcionada, a gente não chega a lugar nenhum. Muito bom, Mar. O Agtech Garage nasceu lá em 2017 com um foco num veículo de inovação específico, né, que era o Scout, que ele é voltado para a busca de solução tecnológica. E fazendo um gancho, para quem não escutou o episódio de veículos de inovação, já deixo a dica aqui. Isso mesmo. E lá atrás, isso na verdade é um movimento que ele vem mudando, mas ainda existe, que as empresas elas têm uma área de inovação muito pequena. Ou tem uma pessoa só, ou às vezes nem tem uma área de inovação. É uma pessoa que tem uma função dividida. Então, imagina, ela tem que gerir inovação e também a área que ela tem suas metas, métricas e assim por diante. Então, a gente começou a entender que muitas das coisas que a gente vinha fazendo, né, como a Agtech Garage com essas empresas, projetos de inovação, projetos com startups, etc., estava ficando só com essas pessoas e com a gente. Não era reverberado para dentro da companhia. Às vezes a liderança não sabia o que estava sendo feito, outras pessoas não sabiam o que estava sendo feito. E aí, quando essa pessoa saía da companhia, o que acontecia? Tudo se perdia. Ou não dava cadência nos projetos, então as startups vinham, olha, tal pessoa saiu e o projeto não continuou. Então a gente começou a entender que era preciso, além de levar a inovação aberta na prática, que é a conexão, a gente precisava habilitar essas empresas, como você colocou muito bem, inovação é processo. Há processos para que, dentro disso, tendo processos muito claros, uma liderança engajada, sensibilizada, a gente tem uma gestão do conhecimento muito bem colocada dentro da companhia, que nada se perca. E aí, fazendo até uma analogia, né, a teoria das redes de sobrevivência do Paul Buran, que ele criou em 1964, é justamente isso. É você descentralizar a inovação e, à medida que você for espalhando isso, as coisas fiquem fluidas e todo mundo consiga saber de tudo, e à medida que uma pessoa ou grupos de pessoas saiam, isso não se perca, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente criou
A gente tem agora uma área especializada em inovação corporativa, e eles têm um produto, por exemplo, chamado Assessoria Habilitar, que é justamente fazendo um diagnóstico da companhia e aí escutando colaboradores lá da ponta, que às vezes não são escutados, para entender se de fato eles conhecem, e às vezes é o colaborador que vai usar a tecnologia e ele nem sabe, só chega para ele, você vai usar isso. E a liderança também, que às vezes também não está comprada, não entende e não vai ser o sponsor desse projeto, né? Então a gente faz esse diagnóstico. Depois é feito também uma sensibilização dessas lideranças, mostrando tudo isso, engajando, porque tem que ser top-down, não dá para ser bottom-up, tem que ser top-down. E aí também a gente, depois disso tudo, cria os processos, cria a governança e também toda essa parte de gestão do conhecimento de inovação, né? Então a gente cria a estrutura para que essa empresa ela consiga seguir aí sozinha, né? A gente assessora para que depois ela caminhe sozinha com todos esses processos muito bem colocados. Uhum. A gente também tem área, como você falou, de aprendizado, né? Então trilhas de aprendizagem personalizadas, interativas, com dinâmicas, lúdicas, com base no perfil de colaborador que vai escutar, né? Então, a liderança tem que ser abordado de uma forma, se é um colaborador nível médio, de outra forma. Então, a gente tem esse grau de personalização, esses produtos, e foi essa mudança de chave que a gente teve, né? Que era muito centralizado e a gente precisava descentralizar para fazer as coisas acontecerem. E agora a gente vai ouvir, então, os depoimentos das empresas para entender como que isso dói lá dentro, né, Gi? Para, de fato, mostrar que a gestão do conhecimento é essencial e é o que garante que as informações sejam passadas para frente e que os projetos tenham continuidade, apesar da saída de uma ou outra pessoa. A gente vai chamar, então, Bruno da Cerradinho Bio, que vai nos contar como que eles fazem a gestão do conhecimento dos projetos de inovação na empresa. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou Head de Transformação Digital da Cerradinho Bio. Respondendo as perguntas sobre gestão do conhecimento dentro da nossa empresa, quanto aos nossos projetos de inovação e transformação digital, acho que esse é um ponto extremamente importante até para o aculturamento de toda a empresa. Hoje, todos os projetos da Cerradinho, eles passam por uma reunião de diretoria uma vez por mês para serem avaliados, o andamento do projeto, os resultados dos projetos. E a gente tenta divulgar esses projetos também para a empresa e fazer um report para todos os sponsors desses projetos. A nossa ideia para o futuro é que a gente consiga ampliar que esses projetos cheguem ao conhecimento de mais pessoas. Então a gente pretende fazer reports mensais com os gerentes da empresa e, eventualmente, algum meio de comunicação com o time de comunicação interna para todas as pessoas da empresa, como se fosse um jornal ou algo do tipo. O nosso meio de comunicação em relação aos projetos é direto com a diretoria para uma validação e acompanhamento. A gente faz um acompanhamento com os sponsors do projeto e a ideia é que a gente amplie isso, porque isso é de extrema importância para a gente ter resultados positivos quanto à questão cultural, né? Cultural de transformação digital e inovação. Uma ideia é fazer esse reporte para os diretores e amplie isso para todos os funcionários da empresa, mas sempre começando pela liderança, porque a gente entende que toda cultura ela tem que vir da liderança. Tá ok? Obrigado, um beijão, Gi. Tchau, tchau. Vamos ouvir agora, então, o depoimento da Kimberly, da Aniterra. Para a Aniterra do Brasil, a qualidade sempre foi primordial. Por causa disso, existe uma cultura muito forte de sistematização de processos de inovação e conhecimentos dentro do grupo. Todo aprendizado dos nossos projetos de inovação são coletados, registrados e discutidos juntos com times e ficam registrados num lugar de fácil acesso para qualquer pessoa dentro da fábrica poder aprender também. Quando a gente fala de quais são os objetivos da Aniterra do Brasil, nós temos uma visão de continuidade do legado NGK e NTK, através dos novos negócios inovadores, prezando sempre a sustentabilidade, não só do negócio, mas também do meio ambiente. Muito bom, a gente gosta sempre de exemplificar aqui, e esse ventinho que vocês ouviram, isso é agro, gente. Muito bom aí receber um depoimento direto do campo de alguém que vivencia essa questão da gestão do conhecimento e tem aplicado isso na prática da organização. E depois de ouvir esses depoimentos, eu gostaria de ter a opinião aqui da Giovana e da Bela sobre o que a gente pode extrair da forma como as empresas têm feito a gestão do seu conhecimento e da inovação e quais seriam os primeiros passos para construir essa trilha de aprendizado coletivo e monitoramento das oportunidades do mercado. Bom, a gente escutou aqui duas empresas, a Cerradinho Bio representando o setor sucroenergético e a Aniterra é uma empresa multinacional representando o setor automotivo, então japonesa. Então
Então, ambas vêm de um segmento tradicional, mas já demonstram aí que estão muito bem consolidadas. Eu conheço os projetos das duas, no que tange a inovação aberta, né? Então, o Bruno e também a Kimberly trouxeram muito sobre liderança, acompanhamento contínuo, processos e comunicação. Então, acho que se a gente pudesse resumir em 4 tópicos, seriam esses, né? Então, olhar para esses 4 fatores. Talvez a Cerradinho Bio ainda esteja no processo de melhorar ainda mais essa parte de comunicação para toda a companhia, mas já estão muito bem estruturados e encaminhados. Então, para aquelas que também são no início da jornada, eu vejo que é justamente olhar para esses 4 pontos, se a gente puder resumir. A liderança ela tem que vir de cima, ela tem que entender primeiro de tudo, para que depois você reverbere isso para dentro da companhia. Esse é o primeiro passo. Acho que para a gente começar e construir uma gestão do conhecimento de inovação muito bem estruturada. E eu gosto muito disso, que eles ainda estão se fortalecendo, eles já têm uma gestão ótima, mas sempre tem espaço para melhoria, né? Com certeza. O que não pode, que acredito ser o maior inimigo, um dos maiores inimigos da inovação hoje, é falar: nós já fizemos isso antes e não deu certo, e não funcionou. Tá, então se a gente tem uma gestão do conhecimento, mas por que não deu certo? Era a sensibilização que ainda não estava bem feita? Era a cultura da empresa? Era a capacidade tecnológica? Ou os recursos financeiros, de tempo? Então a gente tem que entender, ok, não deu antes. Como que a gente vai implementar essas inovações agora? Como que a gente vai desenvolver colaboradores agora? Como que a gente vai fazer para driblar o que foi um insucesso no passado, para que a gente use isso a nosso favor para inovar? Hoje a gente vive um viés da validez. A gente atribui muito valor a dados, e isso é necessário. Então, ao histórico do que aconteceu. Então, não quer dizer que o que aconteceu e não deu certo não é importante, mas como que a gente utiliza para aprender. A gente sempre fala, né? Erre rápido para aprender rápido. E nesse lugar de aprendizagem, isso é extremamente essencial para a gente entender, ter dados de como que a gente extrai valor daquilo que foi um insucesso também, né? Perfeito. E para a gente ir fechando, porque o tempo passou muito rápido, de novo o tempo aqui, qual mensagem vocês deixam para quem está nos ouvindo nesse tempo que é de preparação para o ano que vem, né? De se reorganizar, de poder pensar para frente? Que caminhos as pessoas que nos ouvem podem buscar para gerir o conhecimento adquirido até aqui, continuar se capacitando e agregando para a evolução cultural em curso? Para as companhias que estão no início da jornada, no que tange a inovação aberta e, consequentemente, gestão do conhecimento de inovação, eu pontuo esses 4 pilares que eu mencionei na pergunta anterior, né, que eu abordei na pergunta anterior. Então, primeiro, eu vejo que converse com as pessoas, desde a liderança até a ponta, né? Converse, colete dados, como a Bela mencionou, dados e positivos e de melhoria. Tudo isso é dado, tudo isso é importante quando a gente está falando de inovação, né? Então, colete esses dados, comece coletando, conversando com as pessoas, e a partir daí definindo os processos. Para aquelas que já estão nesse caminho há um tempo e têm esses dados, mas no entanto não conseguem talvez reverberar para toda a companhia, eu acredito que vocês possam olhar para a tecnologia para ajudar vocês nisso, né? Então hoje a gente tem startups de sumarização de dados, por exemplo, dentro da nossa comunidade, como uma 300 Inteligência, uma Shoju, pode coletar toda essa base de dados para vocês e transformar isso em uma comunicação fluida, no formato que, enfim, for o melhor para a companhia, seja em dashboard, seja em relatório, mas que seja palpável, né, que mostre todos os resultados, sejam eles positivos ou de melhoria. Também converse com os gestores de comunidade, tragam essas tecnologias, essas demandas para eles, porque tenho certeza que as respostas vão sair daqui e vão ser positivas. Ai, muito legal. Eu acho que continuando com esse... A gente traz uma perspectiva corporativa e eu trago mais uma de colaborador ou individual, particular. Para mim, eu acredito que qualquer coisa pode ser uma fonte de aprendizagem, então a gente pode fazer uma gestão de conhecimento de qualquer coisa que nos alcance. E eu acho que a forma que eu encontrei para fazer a gestão do meu próprio conhecimento é fazer essa curadoria mais assertiva daquilo que eu quero consumir, sem me infoxicar, e saber separar muito bem o que é de interesse para o meu desenvolvimento pessoal, o que é relevante para o meu desenvolvimento da carreira e do meu trabalho,
e também o que é interessante para o mundo a longo prazo. Então, é interessante a gente criar formas de distribuir isso muito bem para a gente saber onde direcionar os nossos esforços. E nesse sentido, eu tenho uma maneira muito legal de fazer uma curadoria de todas essas informações, que na verdade não é minha maneira, é uma metodologia que está muito bem descrita no livro Não Óbvio, do Rohit Bhargava. E nessa metodologia, você entende quais são os assuntos que você quer aprender, que você quer falar mais. Então, como eu trouxe no início do episódio, para mim esses assuntos são futuros, sustentabilidade, aprendizagem e inovação. Então, eu crio espaços onde eu faço uma busca ativa constante desses temas, seja seguindo pessoas, conversando, criando experiências, me apoiando na rede, enfim. E eu vou fazendo uma curadoria desses assuntos. No meu caso, eu criei 4 grupos distintos no WhatsApp, onde eu vou mandando publicação no LinkedIn, algum conteúdo que eu li, referência de livro, foto, podcast, vídeo, o que for que eu acho que é relevante, que vai contribuir para esses diálogos que eu quero criar. E de tempos em tempos, eu acesso esse conteúdo. Para mim, eu determinei que é de 3 em 3 meses que eu vou sentar, ler o que eu coloquei lá, entender o que eu posso conectar com a minha realidade ou entre esses próprios assuntos para eu me nutrir desses aprendizados sem me infoxicar também, né? Ia falar sobre isso, Bela. Exato, para a gente poder fazer uma curadoria do que é importante. A gente não precisa assimilar tudo no momento que a gente acessa, a gente não precisa ser especialista em tudo que vem até nós naquele momento. Então, eu acho que é importante fazer isso de tempos em tempos para que a gente saiba, olha, isso aqui tem 3 meses que eu li isso, mas hoje já não é mais relevante, porque tem essa exponencialidade de coisas que se tornam irrelevantes muito rápido. Então, quando a gente faz esse consumo consciente de conteúdos e de novas perspectivas e coloca isso dentro de uma metodologia, a gente consegue fazer uma gestão do conhecimento próprio muito mais assertiva, muito mais dinâmica, que vai nos instruir e nos direcionar ao caminho que a gente quer seguir de uma maneira mais legal e mais pertinente, talvez, né? Muito interessante isso que você falou também, Bela, da infoxicação, porque pode ser algo que é muito ansiolítico, e aí tudo que a gente não quer é que as pessoas se sintam nesse lugar. Como você disse, a gestão do conhecimento precisa ser algo planejado, em que você decide aquilo que você quer consumir e também o que você não quer. É muito importante ter clareza do que pode ser um excesso e levar a essa saturação. Então, deixo aqui, reforço a recomendação do livro que você trouxe e reforço também para os nossos ouvintes aproveitarem as festas de fim de ano para maratonarem os nossos episódios aí. Vocês que se interessam sobre inovação, se estão aqui, com certeza tem aí um mandato relacionado a esse tema, então se aprofundem naquilo que realmente possa fazer sentido para a jornada de cada um de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da Giovana, que já chegou aqui arrasando. Com certeza teremos a sua participação aí em novos episódios. E da Bela também, voltem lá no episódio futuros, pessoal, aproveitem esse conteúdo. Muito obrigada e desejo aí tudo de melhor para nós nesse fim de ano. Ano que vem estamos de volta com novas séries de podcast. Nos aguardem. Muito obrigada. Obrigada.